boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa palestra maravilhosa que irá acontecer hoje no nosso centro. Eu vou iniciar com uma mensagem do livro Ideal Espírita, Autores Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem titulada Nossa Vida Mental. As almas ingressam nas responsabilidades que procuram para si mesmas. Segundo talhamos o nosso perfil moral, angariamos os favores das oportunidades de serviço diante das leis universais. Ninguém foge aos estigmas da viciação com que suca a estrutura da própria vida. Paz significa a vitória da mente sobre seus próprios atributos. Resguardemos, assim, a vida mental, na certeza de que o teor da nossa meditação condiciona a altura da nossa tranquilidade. Nada ocorre com nós sem resultado específico. Teimosia no erro, conta agravada, ausência de disciplina, débito permanente. Remorso, aviso da consciência, reajustamento, estágio na enfermidade. Multiformes ocorrências no mundo interior anunciam constante o clima de nossa escolha. A tempestade é precedida dos indícios inequívocos que lhe configuram a extensão. De igual modo, através da análise real de nós mesmos, encontramos o exato esboço das futuras experiências. À vista disso, ante a luz do Evangelho, ninguém desconhece a essência do destino que se lhe desdobra ao porvir. A justiça da lei tem base na matemática, e quem possui parcelas determinadas pode ajuizar perfeitamente quanto à soma daquilo ou disso. Entrega-te, pois, a novos altos de esperança que supera as próprias limitações, atendendo aos apelos do amor que ecoa da altura. Reúne humildade e serviço, simplicidade e perdão, estudo e caridade, bondade e tolerância, no esforço de cada dia e com semelhantes fragmentos de amor e luz, levantarás o templo divino de tuas mais belas aspirações diante da eternidade. Pelo Espírito, André Luiz. Bem, agora vamos assistir a palestra do Hugo, que eu tenho certeza que hoje vai ser um aprendizado para a gente muito grande. E a gente agradece muito, Hugo, essa oportunidade de estar aqui com vocês para esse aprendizado de hoje. Obrigado, Aline. Gente, boa noite a todos. Obrigado primeiramente pelo convite. Tá? Eu faço parte da Sociedade Espírita Livre do Vale e hoje eu moro em Parauapebas. Devido a essa distância, eu estava um pouquinho afastado das atividades. E agora, no início do ano, devido ao feriado municipal, que tem no mês de março, que é Dia Municipal da Doutrina Espírita, a gente retomou os trabalhos de pesquisa. E aqui foi o primeiro convite para a gente estar mostrando aí o nosso trabalho, a nossa pesquisa, aí, o Espiritismo como ciência. Tá? Então, gente, vamos lá. O tema de hoje é como estão os fenômenos mediúnicos na atualidade. Tá? Então, primeiramente, eu trouxe um videozinho para vocês aí, que a gente vai ver o contexto histórico do Espiritismo. Tem um vídeo que eu peguei uma referência muito boa na internet, e ele resume 200 anos de história em 20 minutos. Então, para nós que somos espíritas, a gente vai entrar assim, no mundo da história do Espiritismo. Tá bom? Vou play aqui, e em seguida a gente continua. Imagine que você é um renomado professor na França no século XIX e é informado pelo seu amigo que fenômenos sobrenaturais estavam ocorrendo pela cidade.
Mesas girantes que não só levitavam, mas também se comunicavam com os humanos. O que você faria se ouvisse essa história? Acreditaria ou acharia que não passava de uma grande farsa? Bom, aquele homem até então católico e profundamente racional foi investigar aquilo tudo. E depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. E nesse vídeo você vai descobrir a fascinante história dos quase 200 anos do Espiritismo em apenas 20 minutos. Vamos passar por todos os pontos dessa fascinante jornada. Vamos explorar desde as controversas origens, os desafios ao chegar no Brasil, período em que era até crime ser espírita por aqui. Vamos falar também sobre o legado do que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. E já na atualidade vamos revelar temas inéditos, como as últimas informações sobre a missão de Emmanuel, que está neste momento encarnado no Brasil. Vamos falar também as informações sobre a próxima encarnação de Chico Xavier e a visão espírita sobre o futuro da humanidade. Fique comigo até o final desse vídeo e a sua visão sobre o Espiritismo nunca mais será a mesma. E como dizia Albert Einstein, a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará a vida sem ver nada. Seja muito bem-vindo ao iluminado mundo do Espiritismo. Antes de começarmos, se você gostaria que mais pessoas embarcassem nessa grande jornada pelo Espiritismo, eu já peço para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Pois saiba, você não está aqui por acaso. Fazendo isso, você ajuda para que a espiritualidade seja divulgada para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se, esse botãozinho vermelho logo abaixo. Assim você poderá acompanhar em primeira mão mais vídeos como este. E agora, vamos para o vídeo. Explorar a história do Espiritismo é reviver a trajetória da humanidade, pois os fenômenos espirituais fazem parte da nossa essência, de quem realmente somos. Contudo, o surgimento da visão espírita aqui na Terra abriu portas para uma compreensão mais profunda do que antes eram grandes perguntas sem respostas. E a história dessa doutrina que iluminou o mundo teve o seu começo um pouco antes do que você imagina. O movimento que teve sua explosão na Europa teve o seu começo em um pequeno vilarejo na América. Era uma noite sombria, de 31 de março de 1848, e uma família de camponeses, conhecidos como a família Fox, estavam se preparando para dormir, quando um evento sobrenatural perturbava mais uma vez os seus sonos. Visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos, uma das 3 irmãs Fox, chamada de Kate, resolveu chutar o pau da barraca e desafiou a força invisível. A pequena corajosa então começa a repetir os sons que ouvia, batendo palmas e dizendo: Senhor Pé Rachado, faça o que eu digo. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. O Senhor Pé Rachado era como era conhecido na época o trem ruim, o tinhoso, o chifrudo, bom, você entendeu. Logo após, para a surpresa de alguns e espanto de todos, ouviam-se em resposta a quantidade exata de batidas correspondente ao número de palmas de Kate. Depois daquela noite, o pequeno vilarejo de Healdsville nunca mais foi o mesmo. E esse foi o primeiro caso de evento mediúnico que realmente foi documentado. E esse caso com as irmãs Fox foi tão conhecido e divulgado que foi respaldar lá na Europa, chegando nos ouvidos do homem que eu falei lá no início do vídeo. Lembra dele? Bom, ele ouviu essa história e se interessou ainda mais a estudar sobre, principalmente depois do seu grande amigo convencer de tais fenômenos. E o nome desse homem era nada mais, nada menos que Allan Kardec. Se o Espiritismo iluminou o mundo, Hippolyte Léon Denis Arrivide, ou Allan Kardec, foi o seu Thomas Edison. Reverenciado como fundador do Espiritismo, originalmente trilhou um caminho de ceticismo.
Porém, mesmo sendo criado na fé católica, ele sempre mantinha uma abordagem questionadora sobre o mundo espiritual. E foi uma histórica conversa com seu amigo Fortier que a história do mundo mudaria para sempre. Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei, quando vir e quando tiverem me provado, que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor. Certamente. Allan Kardec era um homem que buscava por evidências, ansiando provas tangíveis. No entanto, no ano seguinte da conversa, em 1855, ele finalmente aceitou o convite para participar das reuniões, ditas como sobrenaturais. Ao entrar na sala de reunião do grupo, testemunhou o inacreditável, mesas girando de maneiras inexplicáveis. Sendo um amante da ciência, sua mente começou a fervilhar de perguntas. E no auge da sua curiosidade, uma revelação veio. Não eram as mesas que se moviam por conta própria, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, conduzindo aquele espetáculo. A partir daquele evento revelador, Allan Kardec mergulhou profundamente nos estudos sobre incorporação e mediunidade. Allan Kardec também embarcou em uma profunda jornada de investigação da psicografia. E depois de todos esses estudos, foi que se finalmente definiu como o marco inicial do Espiritismo. Grave bem essa data, 18 de abril de 1857, que foi a data da publicação da primeira edição do O Livro dos Espíritos. Após essa monumental contribuição para a humanidade, você acha que o homem descansou? Allan Kardec, que viveu durante a Revolução Industrial, era uma verdadeira máquina. Ele continuou seus estudos e pesquisas aprofundados sobre o Espiritismo, resultando em diversas outras publicações que foram a base do Espiritismo, incluindo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas obras, coletivamente conhecidas como o Pentateuco Espírita, tornaram-se a base da doutrina espírita, abordando questões que vão desde as origens dos espíritos até a moral e ética espírita, passando por questões sobre a vida após a morte, reencarnação e a relação entre o mundo espiritual e o material. Allan Kardec desencarnou em 1869, deixando um legado de mais de 8 milhões de seguidores da doutrina na França, e posteriormente a doutrina se espalhou para diversos países. Mas um país em especial não só acolheu as obras de Kardec, mas se tornou o epicentro do espiritismo no mundo. E que país é esse? Só podia ser o Brasil. Antes do Espiritismo chegar ao Brasil, já existiam meia dúzia de estudiosos aos fenômenos paranormais por aqui. Esses pioneiros foram cruciais para a aceitação da chegada do Espiritismo no Brasil. E dois desses visionários se destacam: o médico francês Benoit e o médico português João Vicente Martins. Mas foi em 1860 que as primeiras obras de Allan Kardec chegam em terras tupiniquins. E elas não poderiam aterrissar em um lugar diferente. Chegaram no maior estado exportador de grandes gênios e artistas. De Paris, o Espiritismo chegou na minha querida Bahia. Foi na Bahia, inclusive, o primeiro registro de manifestação mediúnica no Brasil, no formato do Espiritismo, no ano de 1845, no distrito chamado Mata de São João. Já no ano de 1865, na cidade de Salvador, surgiu o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que não apenas guiou a primeira sessão espírita do Brasil, mas também foi muito provavelmente a primeira pessoa a publicar um livro
livro espírita no Brasil. Um livrinho bem pequeno chamado O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Com o passar dos anos, a influência desse grupo em Salvador cresceu exponencialmente, culminando na criação da Associação Espírita Brasileira em 1873. Mas Salvador não era o único epicentro de mudanças espirituais no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, foi fundado um dos mais significativos grupos de estudo do Brasil, a Sociedade de Estudos Espiríticos do Brasil, Grupo Confúcio. Essa sociedade teve um papel fundamental na tradução das obras de Kardec para o português. Além disso, uma figura-chave associada a esse grupo foi Joaquim Carlos Travassos. Ele introduziu o Livro dos Espíritos a um médico que viria a ser um dos maiores nomes do espiritismo no mundo. Seu nome, Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 1831 no estado do Ceará e, posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Lá ele se tornou conhecido como o médico dos pobres, devido ao seu trabalho altruísta, frequentemente prestando serviços médicos gratuitamente para aqueles que não podiam pagar. Após ser apresentado ao Livro dos Espíritos por Joaquim Carlos Travassos, Bezerra de Menezes teve um encontro profundo com o espiritismo, o que veio a transformar profundamente a sua vida. Bezerra não apenas adotou a doutrina espírita em sua vida pessoal, mas também se tornou uma figura central no movimento espírita brasileiro. E em 1886 assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou em diferentes momentos até a sua morte em 1900. Durante a sua gestão, ele enfrentou enormes desafios, entre eles a divisão e os conflitos internos do movimento espírita. Para agravar a situação, de maneira quase inacreditável, o espiritismo era considerado crime no Código Penal de 1890, com penalidades que incluíam até 6 meses de prisão. Segundo o artigo 157, os espíritas poderiam ser multados em até R$500 mil. E o absurdo não para por aí. Muitos foram processados sobre a bizarra acusação de atentar contra a saúde pública. Com toda essa loucura digna de um filme, Bezerra de Menezes conseguiu transcender tudo isso e, com toda a sua diplomacia, conseguiu conciliar o movimento espírita no Brasil. E após o seu triste desencarne, o Brasil não ficou muito tempo sem grandes nomes do espiritismo não. 10 anos depois, encarnava no Brasil, o que veio a ser considerado o maior brasileiro de todos os tempos e um dos maiores líderes espirituais do mundo. De alma nobre e coração gigante, começa o legado de Chico Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, é sem dúvida a figura mais icônica do espiritismo brasileiro. Desde cedo, Chico começou a demonstrar habilidades mediúnicas, alegando ver e ouvir espíritos. No entanto, foi somente na adolescência que ele começou a entender e a aceitar a sua mediunidade. Chico Xavier é dotado de diversos dons mediúnicos. O mais célebre desses dons era a psicografia, através da qual ele recebia e transmitia mensagens espirituais por meio da escrita. Além disso, possuía a psicofonia, que lhe permitia falar em nome de espíritos desencarnados, canalizando suas vozes pelo próprio aparelho fonador. Também era agraciado com a clarividência, tendo visões nítidas do mundo espiritual. Outra habilidade era a psicometria. Ao tocar objetos, Chico conseguia acessar a sua história. Um exemplo fascinante disso era quando ele recebia cartas. Com um simples toque, sentia todos os sentimentos e pensamentos da pessoa que a escreveu. Por fim, uma de suas capacidades mais intrigantes era a de profecia. Durante sua vida, Chico fez várias previsões. A mais famosa delas é a chamada de data limite. Esse termo refere-se a uma profecia de que a humanidade teria até 2019 para alcançar um novo patamar de paz e harmonia, evitando assim grandes catástrofes. A ideia era de que, após 50 anos da chegada do homem à Lua, em 1969, a humanidade teria essa data limite para mostrar evolução moral e evitar a autodestruição.
Ao longo da sua vida, Chico psicografou mais de 400 livros, recebendo mensagens de diversos espíritos, especialmente do espírito de Emmanuel, o seu inseparável mentor espiritual, que se apresentou quando Chico tinha apenas 21 anos de idade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. As obras psicografadas por Chico Xavier abrangem uma diversidade impressionante. Muitas dessas obras romperam barreiras, tornando-se verdadeiros best-sellers, com vendas que ultrapassaram a impressionante marca de 50 milhões de exemplares. Esses textos foram cruciais para a popularização e aceitação do espiritismo no Brasil. E, acredite se quiser, o alcance da mediunidade de Chico foi tão impactante que até mesmo serviu como provas em processos criminais. Já na década de 1970, iniciou-se com 2 entrevistas históricas a Chico Xavier, vinculadas pela extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, no programa Pinga Fogo. A primeira noite de 28 de julho conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. E a segunda, já no dia 21 de dezembro de 71, também atingiu um grande sucesso em audiência. Chico desencarnou em 30 de junho de 2002, aos 92 anos por parada cardíaca. E o mais intrigante é que até a previsão da sua morte, ele acertou. Grande ser evoluído que era, ele havia dito aos amigos mais íntimos que queria partir em um dia feliz. Então, a data da sua morte foi justamente o dia em que o Brasil conquistava o seu pentacampeonato de futebol. Mas a sua missão na Terra não acabou. Segundo Geraldo Lemos, Chico irá voltar a reencarnar no século 22, na região de Jerusalém. Por que Jesus ia te desagradar, Chico? Não, porque eu havia pedido a ele que depois da tarefa de Emmanuel reencarnado aqui em São Paulo, no século 21, que a gente invertesse de novo, que eu reencarnasse de novo no Brasil, que Emmanuel voltaria para o plano espiritual e nós continuássemos essa tarefa no século 22. Eu havia pedido isso a Nosso Senhor. E eu acabei de receber a resposta negativa. E ela então perguntou, não, mas por quê? Porque ele mandou dizer para mim que ele me espera reencarnado em Jerusalém no século 22. Qual será a missão de Chico naquelas terras tão emblemáticas? Escreve sua opinião aqui nos comentários. Com a ida do médium mais renomado do Brasil, Chico Xavier, em 2002, poderia-se pensar que o espiritismo no país enfrentaria um grande declínio. No entanto, no século XXI, tem sido um período de renovação constante e expansão para a doutrina espírita. Após Chico, surgiram novas figuras que continuaram o trabalho de divulgação e ensino do espiritismo. Divaldo Pereira Franco é um deles. Sua obra e seu centro beneficente, A Mansão do Caminho, têm contribuído significativamente para a prática da caridade e para a difusão do espiritismo. A televisão brasileira, com suas novelas e programas, também tem desempenhado um papel crucial na popularização do espiritismo. Novelas como Além do Tempo, A Viagem, O Espelho da Vida e Alma Gêmea incorporaram temáticas espíritas em suas tramas, familiarizando ainda mais o grande público com a doutrina. O cinema não ficou para trás. Nosso Lar, lançado em 2010, baseado na obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, tornou-se um grande sucesso em bilheteria. E sua sequência, Nosso Lar 2, já está com data marcada para janeiro de 2024. E para o futuro, a disseminação do espiritismo irá ficar ainda mais forte com o trabalho que virá a ser realizado pelo mentor do Chico, Emmanuel, que está neste momento encarnado no Brasil. As informações que nós temos é que ele será reconhecido por sua obra, principalmente na área da educação. Embora já existam diversas suposições de quem seja Emmanuel, não há consenso na comunidade espírita de quem seja ele. As informações que sabemos foram ditas pelo próprio Chico, que se trata de um homem nascido no início do ano 2000 na região do interior de São Paulo. Sabemos também pelas próprias palavras de Chico que ele será um médium de psicografia, e o seu trabalho na Terra durará até o ano de 2100. Dentro da doutrina espírita, acredita-se que a Terra está em processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso significa que, gradualmente, a humanidade irá evoluir em moralidade e fraternidade.
Em resumo, o Espiritismo no século XXI se tornou uma força viva, adaptando-se aos novos tempos, mas mantendo sua essência de amor e caridade. E se esse conhecimento o impactou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com os seus contatos no WhatsApp, no Instagram e para as pessoas que você mais ama. E como dizia Chico Xavier, viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, porque um dia eles se vão. E ficaremos com a sensação de que não amamos o suficiente. Muito obrigado e até a próxima. Então, gente, a gente viu aí que o movimento espírita está bem além do que a gente imagina, né? Olha aí, nós como representantes da doutrina, né, a gente tem o dever, ter a missão de levar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Aos poucos vai ganhando volume. Eu sempre digo que a ciência da alma, que é chamada de espiritismo, por mais que às vezes as pessoas elas não creem como chamo de crença, né? Às vezes muitas pessoas é difícil, né? Imagina ser criado no seio católico desde cedo e depois, olha, não é mais assim, é assado. Né? Por exemplo, os principais inimigos, quando teve esse movimento espírita, foram os padres. Né? E aí, o padre, por exemplo, por exemplo, a gente vê agora Kardec em um filme, a Igreja Católica atacou. Aí, outro filme que teve agora, da Netflix, Zé Arigó, né? A Igreja Católica atacou também. Então, o padre, de fato, é a profissão dele, então atacar a profissão, a gente não esperava diferente. Mas ainda assim, quando a gente fala do espiritismo de uma forma tão simples, né, a pessoa te dá atenção porque lá no fundo a alma entende que o conhecimento é verdadeiro. Por mais que a religião não permita, mas no nosso íntimo a gente entende que esse conhecimento é verdadeiro. Então, gente, vamos dar início aqui a F5. A nossa palestra, né? Então o tema da palestra é esse aí. Como andam os fenômenos mediúnicos nos dias atuais? Gente, tem muita coisa a explorar aqui. Se eu falar de movimento mediúnico, nós temos demais. Os movimentos não pararam em um só momento, né? Apenas tiveram algumas peças-chave, algumas coisas que se destacaram mais. Mas no Brasil, a disseminação do espiritismo, ela vai de meio poupa. Tá? E nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então aqui eu coloquei uma linha do tempo, né? Só para a gente resumir como é que está no filme, tá? Aqui em 1831 nós temos quem? Bezerra de Menezes, a data de nascimento dele, tá? Ele nasceu antes da era Kardec, né? Que foi a data de publicação do Livro dos Espíritos, tem um marco para o Espiritismo, que foi em 1857. Tá? Em seguida, o próximo marco foi... Eita, engoliu alguém aqui. Não está sendo Bezerra de Menezes. Tá? Bezerra de Menezes. E aí, Bezerra de Menezes, ele nasceu aqui em 1810, e ele desencarnou 10 anos antes da vida de Chico Xavier, que foi em 1900. Vem aqui, ó, a linha de vida dele, ó. 1831 a 1810. Tá? Então, ele tomou conhecimento, né, ao chegar no Brasil, do Livro dos Espíritos, o tais obras que é o Pentateuco, né, do Espiritismo, né? E esse Pentateuco espírita, ele modificou a vida dele, como era conhecido o médico dos pobres, ele deu um trabalho de grande relevância no Espiritismo, né, após conhecer a doutrina. E logo após Bezerra de Menezes, a gente vem com Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 1910, início do século passado. Francisco Cândido Xavier, ele viveu 92 anos, 1910, e desencarnou no dia do Penta do Brasil, no 92 anos. Em 1927, vou pular aqui essa data, em 1927, Divaldo Franco, até os dias atuais. E nesse meio tempo aqui, olha, entre Chico e Divaldo, né,
a gente tem Ana Prado. Essa data aí, que é o tema que a gente vai tratar hoje, né, especial Ana Prado, em 1918, não foi a data que ela nasceu, foi quando começaram os primeiros experimentos científicos na casa dela, né? As primeiras comunicações, né? Aqui não, lá em Belém do Pará, tá? Então, gente, Ana Prado, a gente vê que o movimento espírita, sempre o movimento espiritual, ele tem dado assim um pequeno intervalo, mas nunca a gente, depois do início, né, a partir do livro dos Espíritos, sempre teve alguém que fosse elevar, né, a doutrina espírita. Né? Hoje, na atualidade, o grande mestre da atualidade é quem? Divaldo Franco. Né? E ainda pegou a intercessão aí com Chico. Né? E Chico também pegou a intercessão contra o médico também. Né? No trabalho de Chico Xavier, um livro, que ele teve a comunicação de Ana Prado, que a gente vai comentar no final. Não está no trabalho, mas faz comentário. Né? Ele deixou algumas mensagens. Ana Prado deixou algumas mensagens através de Chico, né, a respeito da mediunidade dela. Tá? Então, Ana Prado também, agora sim, o movimento espírita aqui do Brasil, dentro do estado do Pará, né, Ana Prado também foi um marco, porque o movimento espírita, ele tiveram assim, ele teve assim fases. Né? O que a gente pode falar de Ana Prado? Ana Prado, no Brasil, foi o primeiro médium, né, do trabalho de materialização, né, que ele foi importante para a ciência espírita. Né? Então, esse fenômeno da materialização, gente, para a ciência espírita, ele teve um marco. Tá? Ana Prado, por que comemorado o Dia Municipal da Doutrina Espírita lá em Belém, né, que é no mês de março, especialmente dia 10 de março. Tá? Se a gente pegar a literatura, Ana Prado, como começou vamos colocar assim, o experimento científico, né? Se a gente pegar a literatura, ele começou em abril, tá, de 1921, tá? 1921. Por quê? Os primeiros movimentos da Ana Prado, né, a primeira comunicação, quando começou, né, eu já vou contar a história depois de como começou esse fenômeno com o Eurípides, que era o marido dela, tá? Ela começou o trabalho dela em 1921. Por quê? Até então, eles faziam esse fenômeno acontecer em casa, né? Era visto por amigos, conhecidos, né? E numa dessas sessões, que ocorreu em março de 1921, né, uma pessoa chamada Ettore Ebósio, ele participou 3 vezes no mês de março dessa sessão. Tá? Ele participou e observou o fenômeno. Da mesma forma que a gente vê agora com Allan Kardec. Allan Kardec, ele era um católico, né, curioso, né, que tinha suas dúvidas sobre o mundo espiritual. E da mesma forma, Ettore Ebósio participou dessa reunião de Ana Prado. E ele viu que havia um fenômeno ali. Tá? E ele observou. Quando foi no mês seguinte, né, foi abril de 1921, Ettore Ebósio teve a ideia de fotografar. Tá? Então, para a ciência, para o método científico, a gente primeiro observa e depois experimenta. A gente pega fazer uma correlação com o Isaac Newton, quando ele formulou a lei da ação-reação, da gravidade. Coloca da gravidade. Ele primeiro estava embaixo de uma árvore e observou a maçã cair. Após observar, ele tentou pensar, poxa, por que será que a maçã cai? E logo em seguida ele fez o experimento para que ele achou a força gravitacional. Força da aceleração gravitacional que puxa todos os corpos para o centro da Terra. Tá? Então, o mês de março, ele é especial para o movimento espírita, porque foi quando começaram os primeiros experimentos da ciência espírita no Brasil e no Pará. Tá? Então, Belém também teve uma participação de relevância dentro do movimento espírita. Tá bom? Vamos passar. E aí, minha pergunta: quem foi Ana Prado?
né? É o tema principal. Então eu já falei para os senhores por que a gente escolheu Ana Prado. Ana Prado, ela era amazonense, tá? Na literatura a gente não conseguiu precisar qual foi a data do nascimento dela, né? E aí eu estipulo aí, pelo menos a data do nascimento foi em torno de entre 1880 para 1890. Naquela época a mulher casava jovem, né? Então, no ano de 1900, o que acontecia lá em Belém? Estava na atividade da economia da borracha, né? Tanto Ana Prado como seu marido Eurípides de Prado, eles eram amazonenses, né? Comerciantes, e eles vieram para Belém na expectativa de projetar o seu negócio, né? E naquele momento eles ganharam uma projeção comercial muito grande na capital paraense, né? Só que o período da borracha foi declinando, né? Só fazendo um rápido parênteses, as sementes daqui elas foram traficadas para a Malásia, enquanto que na Amazônia a gente entrava no meio do mato lá para achar as árvores de borracha, lá na Malásia era plantada em série. Então com o tempo a produção lá foi ganhando a produção daqui, e o ciclo da borracha acabou. E aí, mas aí o casal Prado continuava dentro do Pará, né? E Eurípides de Prado, ele tem um papel fundamental aí. Eurípides de Prado, meu marido de Ana Prado, ele tem um papel fundamental, que ele também, de origem católica, né? Algumas pessoas da família, ele já tinha assim, conhecimento do espiritismo, né? E ele já tinha acesso a algumas obras do Pentateuco Espírita, né, que a gente acabou de falar. E aí, através desse conhecimento, ele sempre teve o questionamento, né? Engraçado que o cara da ciência, ele sempre tem aquela vontade de experimentar. Não só ficar aqui só das ideias, mas experimentar aquele fenômeno. Pô, você tem nos livros, na literatura, e a gente tem várias referências, né, do fenômeno da materialização, por que não tentar fazer esse experimento? E assim a história começa, né? Eurípides de Prado, ele sempre convidou a Ana Prado para participar das sessões. E a Ana Prado sempre dava uma desculpa. Eu tenho que cuidar das crianças, tenho que fazer comida, tenho que levar a criança na escola. Eu sempre dava uma desculpa, né? E ficava correndo aquele momento ali com o marido. Quando foi certa vez no domingo, a Ana Prado tinha acabado de acordar. E aí Eurípides de Prado faz um convite a Ana Prado. E aí ela olhou para trás, as crianças estavam dormindo. A comida não estava feita, não era dia de escola, né? E ela não teve como correr, ela aceitou o convite do marido de participar das sessões. E aí, nesse mesmo dia, que foi um marco na vida dos dois, que foi essa data que eu coloquei aí, foi em 1918, né? Foi quando apareceram os primeiros fenômenos, né? Que foram as batidas à mesa. E aí começaram o contato com o espírito da mesma forma que foi feito, né? Com Allan Kardec, o livro dos Espíritos, né? E aí, esse trabalho mediúnico, ele foi progressivo, né? Foi progressivo, né? Falei de... Tá aqui, Ana Prado, Eurípides de Prado, que você... Aí tem uma foto dele aí, tá? Eu falei do Eurípides de Prado, tá? Então ele tem uma progressão, né, de 2018 até 2021. Exatamente 2021, como eu falei agora, no meio de março, Ettore Bosi. Quem é Ettore Bosi? Ettore Bosi, ele era um musicalista, né, nascido na Itália, né? Ele era bastante conceituado no Brasil, né? Ele é regente de ópera. Ele tem vários trabalhos, né, artísticos. O principal deles era Duque de Viseu. Esse aqui, Duque de Viseu. Isso foi só um deles, o mais conhecido. Tem até na Conservatório Carlos Gomes uma sala em homenagem a ele. Isso. Inclusive, ele tocava no Carlos Gomes, ele veio estudar música no Carlos Gomes aqui no Pará, né? E ele sempre é indicado como o grande professor da música dentro do estado, como musical do estado, né? Então, é uma pessoa bastante renomada aqui dentro do Pará, Ettore Bosi, né? E aí ele se tornou amigo da família Prado, né? E aí, em determinado momento, ele foi convidado para aquelas sessões que aconteciam ali na casa da família Prado, né? E aí ele teve a ideia, como ele tinha um conhecimento de fotografia, ele teve a ideia e chamou o Eurípides de Prado
e disse assim: Euripides, o que é que você acha da gente fotografar os fenômenos? E na mesma hora o Euripides falou assim: não, acho melhor não, porque já estou sendo fotógrafo aqui, na hora ficou muito agitado o ambiente, a gente não conseguiu projetar o fenômeno, a luz atrapalhou, e teve muita interferência, a gente não conseguiu produzir nada, né? Aí ele contou para o Ettore Bosio exatamente como aconteceu. Ele falou: não, mas já que aconteceu isso, a gente pode colocar menos pessoas na sala, reduzir a quantidade de magnésio na foto para dar menos luz, a gente conseguir pegar uma imagem mais precisa. Também não atrapalhar o trabalho do médium. E já que a gente vai falar sobre a mediunidade aqui, o processo da materialização, né? ou com qualquer tipo de mediunidade espírita, ela tem que estar, além do médium, né, as pessoas que estão participando ali, ela tem que estar em consonância no ambiente. No momento que a gente começa a tirar o pensamento da sessão e com perguntas ou qualquer coisa diversa que está acontecendo ali, a gente está quebrando aquele trabalho ali, porque além do médium que está doando a ectoplasma, né, as pessoas que estão ali estão tirando a ectoplasma dela para realizar o processo. Então, dessa forma, o Ettore Bosio insistiu, né, até que Euripides Prado cedeu. E na próxima sessão, né, que teve na casa, que já foi no meio-dia, abril desse mesmo ano de 1921, tá? Aí conseguiu fazer a primeira fotografia de um espírito, né, materializado. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o fenômeno da materialização, né? Ou mediunidade de efeito físico, como a gente conhece também, é uma variação mediúnica em que o espírito se utiliza da energia do médium. Tá, gente? Então, só fazendo aqui um parênteses, mediunidade, tem gente que fala assim que é dom. Não, mediunidade não é dom. Mediunidade é uma condição fisiológica, né, que a gente traz e que nos é dada. Tá? A gente sabe muito bem que o mundo espiritual, dependendo da que a gente usa aquilo, a gente pode ser tirado aquilo da gente ou não. Tá? Então, vamos lá. Onde é retirado o ectoplasma dos membros da reunião e principalmente o ectoplasma do médium, que eu falei ainda agora. Então, durante o fenômeno da materialização, é retirado o ectoplasma principalmente do médium. Aí o pessoal participa sim. Também retirado o ectoplasma das pessoas que estão participando ali. Ok? Esse ectoplasma vai sendo modelado pelo espírito até que se tome a forma desejada. Tá? E aqui, ectoplasma, vamos falar um pouquinho dele? Tá? Ectoplasma é um tipo de fluido vital. E falar vital no sentido de ser vivo, né? É até redundante falar aqui, que somente os seres vivos possuem, mas para ficar bem entendido. Há pessoas que produzem abundância e precisam liberar, que é o médium de ectoplasma. Tá? Então, gente, o ectoplasma, todos nós temos, né? Uns mais, outros menos. Né? O médium de materialização, ele tem o ectoplasma em abundância. Ok? Tá. E agora, só para a gente falar um pouquinho do ectoplasma, né, que ele faz parte também da nossa pesquisa, né? O ectoplasma, a gente viu aí que o Livro dos Espíritos foi publicado, a primeira edição dele, em 1957. Tá? Em 1913, tá? Esse cara aí chamado Charles Richer, ele é um fisiologista francês, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Tá? Ao estudar o que? O ectoplasma. Tá? Então, eu não estou falando aqui, olha, foi um fulano de tal, foi ciclano, não. A gente está falando de um Nobel de Medicina. Gente. O que é que a gente imagina? Que um prêmio Nobel ele tem um certo valor fundamental, né? Dentro da ciência, que é o prêmio internacional Nobel de Medicina, que foi ganho pelo Charles Richer, um fisiologista francês. Tá? Então, olha só, a gente foi um Nobel, ele conseguiu, né, detectar o que? O ectoplasma. Tá? Então, eu peguei alguma literatura daí, tirei 3 referências aí para a gente ver o que falava Charles Richer. A primeira diz assim: é uma substância misteriosa que emerge no corpo do médium durante a sessão. Que não temos explicação científica, mas que pode ser observado e registrado.
Isso foi em 1905, antes da publicação do Prêmio Nobel, em 1913. Segunda, parece ser uma espécie de substância protoplasmática que é emitida do corpo do médico durante a sessão. Pode ser modelada em diferentes formas. Isso foi bem depois de 1923, ou seja, depois do Nobel dele, continua as pesquisas dele sobre o ectoplasma. E por último, ele diz assim: eu não posso explicar o ectoplasma, mas posso dizer que ele existe. Eu vi com meus próprios olhos e registrei em meus experimentos. O ectoplasma é um dos mistérios mais fascinantes da ciência. Então, gente, essa daí eu tirei alguns trechos das obras deles aí, né, que fala sobre o ectoplasma. Então, gente, o ectoplasma, todos nós temos ectoplasma. É um material, vamos colocar assim, ele é semimaterial. Ele advém do nosso sangue. E esse plasma, ele não está só no nosso sangue, por exemplo, as plantas. Se durante a sessão tiver plantas ao redor do sangue espírita, pode tirar o ectoplasma da planta? Pode. O que ele falou aí? Que o ectoplasma, ele é de qualquer ser vivo. A planta tem a seiva, e a seiva, seiva bruta, seiva lá, e também tem plasma. E pode ser retirado de qualquer ser vivo. Até das bactérias, dos insetos que estão aqui no ambiente, pode ser retirado do plasma deles também. Bom, então, durante a sessão de materialização, o ectoplasma ele é retirado principalmente do médium, de efeito físico, do médium de materialização, e também das pessoas que estão ali na sessão. E como é que esse ectoplasma ele sai? Ele sai das aberturas, vamos colocar assim, os buracos, aberturas fisiológicas do médium, principais, nariz, boca e ouvido. E na sessão que a gente observou bem foi de onde? A maioria das vezes, nariz. E aí, gente, a gente vai parar um pouquinho do trabalho aqui, da referência aqui de Ettore Bossi, que foi citado na bibliografia de Nogueira Faria, que ele escreveu um livro chamado O Trabalho dos Mortos. Então, você verificar tem alguns cartazes aí, três, do trabalho aí de Farias. Então, se vocês quiserem na internet, essas fotos aí elas estão em preto e branco. E o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, como eram fotos muito antigas, em preto e branco, tiradas na máquina antiga que é chamado de foto canhão, Tá feito com pó de magnésio lá para na hora da foto registrar uma placa escura, placa de metal. Então, o que é que a gente tem aqui nessas figuras? Então, todas elas foram recuperadas em inteligência artificial. Então, a gente assim vê a fisionomia deles melhor do que na foto original. Então, primeiramente, você pode observar, essas fotos tem aí, acho melhor a gente coloquei no trabalho aí, acho que fica melhor ver aqui no quadro mesmo. Então, vamos lá, vamos começar por aqui. Esse daqui era o maestro Ettore Bossi. A gente falou aí no trabalho. A primeira comunicação que foi dada na sessão de Ana Prado, apareceu um espírito lá, apareceu no dia 24 de junho, dia de São João. E como ninguém sabia o nome dele, esse espírito ficou conhecido como o Espírito João. Por quê? O primeiro dia da publicação dele foi dia 24 de junho. E esse médium acompanhou por muito tempo a Ana Prado durante as sessões, ele foi a maioria dos trabalhos. E cerca de um ano depois, durante uma sessão, e aí ele deu comunicação, e ele se apresentou, o nome dele era Felismino Prado. Ele tinha sido um tio da Ana Prado, que já tinha desencarnado, vai ser mais ou menos uns 20 anos. E quando começou o fenômeno de materialização, esse daqui é o Espírito João materializado. O Espírito João materializado. E aí a gente percebe aqui, esse daqui é a foto do João em vida. E a gente percebe que é uma semelhança muito grande do Espírito do João em vida, que o nome dele é Felismino, que é o tio da Ana Prado, e aqui a materialização. Uma pergunta assim, interessante, porque a gente sempre tem o hábito de relacionar o mundo espiritual com o sobrenatural.
fantasma, visagem, esse tipo de coisa, né? Então, nas minhas pesquisas, eu verifiquei um site lá que ele dizia que depois desse fenômeno da materialização, né, que o ectoplasma, primeiramente ele vinha assim tipo uma fumaça branca, né, que ia tomando forma até se materializar. E pelo fato dela ser branca, é por isso que hoje a gente criou essa ideia, né, do fantasma, aí do desenho animado, tipo, por exemplo, Pica-Pau, Tom e Jerry, qualquer desenho que na nossa infância, né? O fantasma, o que é que acontece? Aqui ele é só branco. Por quê? Por causa da relação do efeito da materialização. Então, aquele fantasma que era desenho animado não surgiu por acaso, ele veio daqui, do fenômeno da materialização. Tá? Então, aqui prosseguindo, aqui tem uma foto aqui da família Prado. Tá? Essa daqui, à esquerda, era a filha, à esquerda, a senhorita à esquerda, Antonina Prado, filha da Ana Prado, filha da Ana Prado. Aqui, Eurípides Prado, Ana Prado, a outra filha que é a Alice Prado e o genro dela que era o Erastótenes Prado. Tá? Então nessa foto aí. E aqui, deixa eu ver, na ordem. Essa foto aqui foi tirada na Prado, ela está em preto e branco. Tá? É quando ela era jovem, era bonita na Prado. Tá? Eu pedi para o casal bem. Aqui o Espírito João vai falar, aqui novamente o Espírito João. Tá? E aí nas sessões também, assim com mais frequência, vai falar sobre a Anitta. Tá? A Anitta era uma florista que aparecia nas sessões. Qual era o trabalho dela? Ela pegava parafina, né? Durante a sessão ela ficava moldando lá essas flores que a gente vê aqui, ó. E no final era dado de presente para as pessoas que participavam da sessão. Ok? Em seguida apareceu, se não me engano, foi o marinheiro, tá aqui, ó. Ele pediu, durante a sessão na Prado, geralmente quando o João ele era como se fosse assim, o mentor da Ana Prado. E ele sempre estava acompanhando ela, ele pedia para a filha da Ana Prado tocar piano, para tocar uma musiquinha para o ambiente. E certa vez ele foi pedido para tocar uma música militar, né, que era como fosse o mentor dela, o João, e foi quando se materializou o marinheiro. Tá? Marinheiro. Essa foto aqui parece assim uma pessoa assim, fisionomia árabe, um rapaz com bigode, um turbante, né? E ele, segundo na literatura lá, ele era um dos obsessores, né, de alguém que estava na sessão. O obsessor é alguém que estava na reunião. Tá? E se materializou. Tá? E aqui tem uma foto aqui, exatamente da Ana Prado, né? Aqui era o espírito materializado dessa forma. O que é que a gente conclui aqui? Né? Essa energia negra é porque não era uma alma amiga, então é um sentimento ainda inferior, tipo raiva, vingança, ódio. É o que é muito natural nas sessões mediúnicas, né? Ninguém, em outras encarnações foi santo, a gente não pode esperar boa coisa. Né? Sempre tem alguém que a gente precisa reajustar. Né? Já aqui, deixa eu ver outra foto aqui. Ó, já aqui, acontecia já no auge do trabalho de Ana Prado, né? Nessa sessão da Ana Prado, né? Na época em Belém, ela tomou assim, uma grande dimensão. Né? No início, era convidada apenas familiares a vir participarem das sessões. Depois, quando ganhou uma certa referência dentro da cidade, né? Pessoas da sociedade queriam participar do evento. Né? Então, na literatura, registrou-se lá a presença de governadores. Um deles foi o governador, o nome daquela rua na Serra, não lembro não. Não lembro do governador, depois eu passo para vocês, agora fora da memória. Tá? Então, chegou a vir gente até de outros estados. Chegou a vir gente de outros países. Nesse momento, eu peguei uma referência aí, já vou citar para vocês, do William Crook. William Crook, ele era um cientista inglês que estudava os fenômenos da materialização. Inclusive ele veio para Belém, né?
para fazer experimento também, participar desse, conhecer o trabalho de Ana Prado, do Brook, tá? Ele era inglês. Então, o que acontece? Durante essas sessões, muitas pessoas lá, elas iam para a sessão assim, de certa forma, mas daí deve ser fraude, né? Mesmo assim, ela quer começar essa fraude aí. E esse sentimento assim, contrário, né? O trabalho está realizado ali, de certa forma, ele dificulta o trabalho do médium e da espiritualidade que está realizando aqueles fenômenos ali. Então, para provar que não havia fraude, a Ana Prado era colocada dentro de uma gaiola para o pessoal ter certeza que não tinha interferência do médium, né? E aí, no outro dia, então no mesmo dia, depois que terminava a sessão, era liberado para as pessoas que estavam lá na plateia, né, verificar, ir lá pisar, lá se tinha sapão, se a parede era falsa. Então quem é falsa, verificar se a gaiola estava presa no cadeado, né? Mas justamente para verificar que não havia fraude. Então, das várias pessoas que participavam lá, a gente cita governadores, senadores, juízes, advogados, médicos, praticamente toda a alta sociedade de Belém, ela participava dessas sessões, né? Isso está registrado no livro Trabalho dos Mortos, de Faria Nogueira. Tá? Por isso que a gente, Ana Prado, para nós, na ciência espírita, ela tem assim, um marco dentro da ciência espírita, não só no Pará, como no Brasil. Ok? Aqui é a médium Ana Prado, tá? Ela estava sentada numa cadeira. Então, praticamente, o fenômeno da materialização, ela requer muita energia do médium, né? A gente vai energia do médium, assim como também do seu ectoplasma. Então, ela ficava assim, no estado assim, tipo de... Não digo dormência, né? Porque o médium, né? O corpo está ali, por mais que pareça que está dormindo, né? Mas que está dormindo é o corpo, o espírito que está ativo, né? O espírito está participando da sessão também, tá? Aqui, essa foto aqui era o atendimento humanitário, né? Ana Prado, a pessoa que está sendo atendida, e aqui talvez uma alma amiga, né? Que nem sempre também vem na sua obsessor, conhece pela cor da materialização. Tá? Aqui a foto da florista, tá? Eu falei agora há pouco que ela fazia esses trabalhos aqui com parafina, o marinheiro, tá? O árabe lá com o turbante, né? Ali à direita aqui uma alma menos elevada, provavelmente algum obsessor alguém que estava na sessão, tá? E aqui a materialização, tá? E esses fenômenos eles podiam, era assim, a mesma coisa sendo feita aqui, ficava as pessoas na plateia ali e observando o fenômeno da materialização ao vivo, né? Naquela época. Agora imagine isso acontecendo em Belém no início do século passado, 1921, ok? Vamos seguir aqui. Século já, né? Muito tempo, né? Século, tá? E aí, gente, a gente fala um pouquinho sobre a materialização, né? Ana Prado. E aí, vem essa pergunta para a gente fechar, para a gente concluir. Tá? Qual a finalidade dos fenômenos de materialização? Eu pesquisei muito na internet e a maioria das pessoas, ela insiste em dizer que a materialização, hoje já não é tão necessária, né? Por quê? Porque hoje a materialização, como já está provado, né, que existe, que a existência da alma por mundo científico já está provado, né, que existe o mundo espiritual, né? Então já não há necessidade de realizar o fenômeno da materialização, né? Então para muitos, por isso que não está havendo materialização, Hugo, está acontecendo o fenômeno da materialização ainda? Essa dúvida. Eu acho que não, a gente não vai falar, né? E de fato, gente, esses fenômenos não acontecendo sim, tá? Isso acontece por aí. Agora, a grande maioria dos expositores espíritas, eles estão dando mais atenção, né, para a exposição do que aos fenômenos, tá? E aí vem a pergunta: e qual seria a finalidade da materialização, gente? Hoje, a ciência ela avançou muito, né? E uma coisa que a gente tem estudado bastante, né, é uma ciência chamada de neuroplastia. O que é a neuroplastia? Tá? É a gente interagir com as células do nosso corpo
para tentar curar nossas doenças, recuperar algumas células, né? E cuidar da saúde do nosso corpo. Tá? Por exemplo, a neuroplastia já foi provada em diversos casos, alguns sim, alguns não, porque nem sempre algumas moléstias elas estão tão impregnadas assim no perispírito, né, que cada caso é um caso. Né? A gente pega, por exemplo, todo o trabalho de mediunidade, né, que eu vi no filme do Zé Arigó, e o Zé Arigó nem sempre podia curar a pessoa que estava com enfermidade, né? Porque às vezes a pessoa ela tem que passar por aquilo. Entendeu? Então tudo, o espiritismo é assim, o espiritismo é um mundo espiritual. Ele tem os agravantes e tem também o atenuante. Né? Então, se a gente tiver o merecimento, quem sabe, utilizar essa ciência, a gente possa ter a cura de determinada doença do corpo. Né? Manter a nossa saúde espiritual, aumentar o campo áureo. Né? Então, a finalidade da materialização é porque, através da materialização, a gente pode provar que a gente pode o quê? Pode manipular os fluidos. Tá? Manipular os fluidos. Isso é uma ciência, a gente está engatinhando. Tá? Engatinhando. Se a gente, por exemplo, relembrar Jesus, né? O momento em que Jesus ele evitou produzir fenômenos de materialização, né? Fenômenos de efeitos físicos, digamos assim. Porque imagine Jesus naquela época andando em cima da água. Aquilo dali causou um rebuliço aí, não, que a toda pessoa não entende. Ah, é um milagre. Não tem. Alguma coisa que a ciência não consegue explicar é um milagre. Mas para Jesus é uma ciência que ele já conhecia. Né? Então o que é que a gente entendia? Que ele manipulava os fluidos. A água é um fluido. Ele poderia aumentar a densidade da água. Quando um corpo é mais denso e o outro é menos denso, o menos denso fica em cima do que é denso. Isso é física, é química. Né? Ou então ele ter alterado a estrutura da matéria para que ele pudesse caminhar em cima da água. Hoje, com a física quântica, o que acontece? Um determinado elemento, né, um elemento que nós chamamos de substância química, a partir do momento que os átomos são excitados, ele dá um pulo de uma camada para outra. Né? Por exemplo, qual é a diferença de uma água oxigenada para uma água normal? Né? É uma molécula só de hidrogênio. Né? Esse átomo pode excitar, ganhar ou perder. Né? Então isso é modificação da estrutura da matéria. Né? Ou seja, eu creio assim que Jesus, canalizando essa energia naquela matéria, ele conseguia modificar aquela estrutura, né? E realizar os fenômenos. Outra coisa também, Jesus quando ressuscitou, não seria talvez um fenômeno de materialização? Né? Que na época ele já tinha essa ciência, mas quem estava presente aqui também não. Né? Talvez tenha sido utilizado o ectoplasma dos apóstolos que estavam ali, né? Produzido aqueles efeitos, né? E apareceu naquele momento. Então, isso são fatos que a gente coloca aqui que a gente não tem assim como comprovar, mas a gente está no caminho. Então, a principal finalidade hoje, né, da nossa motivo dos fenômenos da materialização é o quê? A manipulação de fluidos. Tá? O filme do Zé Arigó tem uma parte lá que o Dr. Fritz ele conversa lá com o Zé Arigó, quando estava perto da morte dele, já sabia quando ele ia desencarnar, né? E ele dá uma mensagem assim mesmo para o Zé Arigó, ele diz assim: Zé, conseguimos provar que é possível fazer uma cirurgia espiritual, né? É possível fazer uma cirurgia espiritual, porque a mediunidade do Zé Arigó, né, era isso. Tinha influência tanto do espírito como do médium, ficava fazendo um trânsito de dois, em que o Zé Arigó fazia a cirurgia através do Dr. Fritz. Né? Então tem um processo de materialização ali escondido. Ok? E, além do mais, gente, o principal é a movimentação desses fluidos. Tá? Movimentação desses fluidos, que o fluido, nosso corpo é praticamente o quê? 80 a 90% água. Todas as moléculas do nosso corpo têm água. E aí a gente pode também manipular essas moléculas para determinada tarefa ou, digamos assim, recuperar
recuperação de algumas células danificadas ou melhora da nossa saúde, tá? Que é a neuroplastia. E aí, gente, assim, para finalizar, eu queria passar para o Douglas aí, que ele fazer essa dica. Posso ter uma dele rapidinho, mano? Pode. Só para ilustrar mais. Sim, sim. Tá? Pode. Não, é sobre aqui, olha. Sobre aqui, a materialização, mão. Aqui, não tem pé, não. Cabeça não tem, né? Tem, mas tá muito É que na União Espírita, na década de 80, a União Espírita Paraense, que era bem antigo ainda, era bem nas portas, né? Eu fui lá participar de uma exposição de moldes em parafina de materialização. Eu não vi os materialização, não. Já estava lá os moldes, mão, tinha perna, tinha pé, em parafina. Parafina é cera, né? A cera derretida em 100 graus centígrados, e o espírito, ele coloca a mão, e quando ele tira, fica o molde da mão, do pé, da perna. Eu estava começando no espiritismo. Então, todos esses fenômenos vêm o quê? Me dá segurança e credibilidade ao espiritismo. Tá? Como todos os cientistas, né? Questão da materialização. Na época era necessário para chamar a atenção de quem? Da sociedade, de todo segmento da sociedade, principalmente a científica. Pode ver, vários cientistas materialistas foram ter a materialização para destruir. Sério de lá o quê? Como Allan Kardec, como outros cientistas foram lá para comprovar digamos assim, aquela fraude, e na hora constataram outra realidade, e isso é olhado de se tornaram grandes divulgadores da doutrina espírita. É interessante esse assunto. Esse assunto tem que ser falado em todas as casas espíritas, né? Todas as casas espíritas, porque é interessante. A prova da existência da alma. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Xande. Douglas, quer a contribuição? Olá! Olá, queridos internautas. A nossa colaboração aqui, fortalecendo o que o Hugo já sinalizou. Estão acontecendo os fenômenos de materializações? Acabaram? Não! Não acabaram de jeito nenhum. O que é que tem muito hoje em dia? Preguiça de estudar. Preguiça de experimentar. A gente nota que algumas casas espíritas, quando a gente vai visitar, a gente diz, que tal, como é que está as reuniões mediúnicas aqui? Ah, não tem, mas por que não tem? Porque não tem médium. É um crime falar isso. Como é que na casa espírita não tem médium? Em todo lugar tem médium. Mas então por que se não se desenvolve um trabalho de mediunidade numa casa? Falta de interesse. Falta de interesse. Porque, como ele sinalizou logo no início, mediunidade é faculdade orgânica, independe do espírito. Nós já nascemos com essa sensibilidade de ver o mundo espiritual, sentir o mundo espiritual. E o que aconteceu? Algumas mentes se acomodaram. Então, esses cientistas, como falou o Antônio, eles levaram muito a sério a pesquisa. Então, quando nós levamos a sério o que acontece na nossa vida diária, a gente começa a produzir fenômenos. E esses fenômenos, muitas das vezes, estão acontecendo em casa e eu não percebo isso. Quer ver um exemplo? Quem ainda não presenciou, subiu uma caneta dentro de casa. Né? Não é verdade? Dentro do espiritismo, que fenômeno é esse? Fenômeno de transporte. O espírito, atuando sobre a matéria do médium, fez com que aquele objeto fosse dispersado fluidificamente e transportado em outro lugar. Depois dos espíritos pegarem uma peça em nós, eles trazem o objeto de volta. Isso é um fenômeno de materialização. Então, os fenômenos de materializações, eles continuam existindo, só que eles não estão sendo levados a sério pelos atuais espíritas.
porque alguns espíritas se tornaram só expositores, os famosos copia e cola. Não fazem experimento. Tem espírita que faz palestra, mas não acredita naquilo que fala. Não vivencia aquilo que fala. Então a proposta da Sociedade Espírita Lírio do Vale, da ADEQUA, junto com esse trabalho do Hugo que ele fez com o Paulo Pinho, e tudo é intuição mesmo. Foram ver que no mês de março começou a se observar que tem algo muito sério ali. Março de 1921. E em abril de 1922, não, vamos tirar foto? Não, vamos tirar, mas em março. É por isso que se comemora o Dia Municipal da Doutrina Espírita em Belém, em março, justamente para valorizar a ciência espírita na nossa terra. Então, só fortalecendo ainda mais o que o Hugo falou, por que os fenômenos de materializações eles existem? Porque nós somos espírito em uma experiência no corpo de carne. Nós manipulamos a nossa matéria. Hoje a neurociência diz, se você quiser ficar doente, você fica. Como? Através do pensamento. Porque você modifica toda a estrutura molecular do seu corpo, favorecendo uma ideia e manipulando bactérias, manipulando vírus, manipulando células. Então você está fazendo o quê? Um trabalho de materialização de uma forma indireta. Então eu manipulo o fluido. Eu dou qualquer um de você, inclusive internado, você manipula fluido de uma forma mais ostensiva e outra não. Agora imagine, comprovado cientificamente que nós manipulamos fluidos e através desde Charles Richer, que foi ele que deu o nome de ectoplasma, porque aquela matéria que saía era esbranquiçada, tinha como propriedade ali no sangue. Então ele disse assim, vamos dar o nome de ectoplasma. Então, saindo aquela matéria, essa matéria ela é manipulável. Manipulável. Então, nós, de forma consciente e inconsciente, manipulamos a matéria, dando o quê? O seu formato na vida diária. É por isso que você, dirigente de casa espírita, você, estudante de espiritismo, tem que começar a ficar antenado naquilo que está acontecendo com pessoas à sua volta. As próprias doenças, que hoje se tira uma bateria de exame e não se conhece a causa, é a manipulação de fluidos. Você, muitas das vezes, trouxe uma doença que está alojada no seu perispírito para o seu corpo de carne. Materialização de alguma coisa. Então, materializações, elas existem e elas estão se potencializando. Elas estão se potencializando. E graças à neurociência, para quem estuda de fato, observa de fato, tem coisas acontecendo. Certo? Tem coisas acontecendo. O número de verdadeiros cientistas espíritas, hoje é muito acanhado, mas ainda existe. Como nós falamos, existe pesquisadores e tudo mais. Delson Dolin é um. Aqui na nossa terra Tupiniquim, Delson Dolin, Dr. Delson Dolin. Certo? E o que nós observamos são expositores espíritas, copia e cola. Não, querido amigo, você tem que começar a ser que nem esses grandes pesquisadores como Charles Richer, William Crookes, o próprio Eurípides Prado, Hétero Bósio, comece realmente a vivenciar as suas pesquisas. E na casa espírita tem médium sim. É só observar, se esforçar, que a coisa anda. Beleza, Hugo? Obrigado pela participação, obrigado pela palestra, foi ótimo, tá? Beleza? E só para finalizar, quando eu vou dar um pouquinho, sem ensinar a palestra, né? Quando eu comecei a palestrar, mais de 5, 7 anos atrás, no primórdio do livro, e a gente sempre pegar um público pequeno nas casas espíritas, né? Mas o público espiritual, é bem maior que eu estou rodeado aqui. Ainda tem internet, né? Então o público espiritual que está assistindo é bem maior.
E quando a gente está explanando aqui sobre a materialização, eles estão aprendendo também. Eles estão querendo assim, ei, agora eu quero a oportunidade de me materializar também. Então, não atinge só o público dos encarnados, como os encarnados, que também querem participar do fenômeno. Tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje, que como o Douglas falou, pode se esforçar um pouquinho. Não é fazer nada de fabuloso, mas nos primórdios do livro, a gente começou aquele movimento de atendimento fraternal. A gente ia na casa do fulano, na casa do ciclano, atendia ali. E com o tempo o trabalho foi ganhando plenitude, uma grandiosidade. E a gente já estava com uma demanda muito grande. A gente oficializou o dia da terça, depois o dia da quinta, até que o mundo espiritual determinou que a gente materializasse o vídeo na Terra. A gente construiu a sede própria, onde a gente permanece até hoje. Então, a Sociedade Espírita do Vale está de portas abertas, sempre quando apoio da Casa Espírita aqui no Solicitário, tá? Eu adoro dar palestra, tá? E a divulgação do Espiritismo também através da ADEPA, a rádio, né, Bruno? Chamam de ADEPA. Então, Rio do Vale está de portas abertas, quando vocês forem lá em Belém também. Muito grato pelo convite, fiquem com Deus e até a próxima. Nós aqui do Bezerra de Menezes, aqui agradecemos a oportunidade. Tenho certeza que foi um aprendizado muito grande para todos nós aqui. Eu tenho certeza disso, né? Até anotei ali algumas coisas que eu vou começar a pesquisar. Quando estava falando que a gente manipula fluidos, né? Muitas das vezes é ao contrário. Eu lembrei de algumas situações que eu já passei e aquilo me deixou doente. Né? Então, e aquilo tive que trabalhar dentro de mim, não, está acontecendo alguma coisa errada. Então, com certeza é isso, né? Se perceber, a gente manipula esses fluidos, né, que eles nos prejudicam o nosso corpo físico. Então, é muito interessante que a gente aprendeu hoje aqui, né? Essa caminhada no Espiritismo, a importância do Espiritismo dentro do estado do Pará, lá em Belém, com a Ana Flávia, isso é muito importante, né? A gente sabe que tem tese de mestrado aí. Professora Sheila Evangelista, lembrei o nome dela, né? Fez uma tese de mestrado em cima da Ana Flávia, lá no UFPA. Quem quiser pesquisar, né, se inteirar um pouco mais do assunto. Então, nós só temos aqui agradecer essa oportunidade que a ADEPA nos trouxe. Muito obrigada. Que bom.